O gráfico representa a distribuição percentual do Produto Interno Bruto do Brasil, do PIB, por faixa de renda da população, também em percentagem, em percentual. Então, olhe, gráficos, olhe para o eixo Y, quem é que está no eixo Y? Percentual do PIB, Produto Interno Bruto. Quem é que está no eixo X? Percentual da população, ok? Amanhã, com certeza, tá? Eu acho muito difícil não aparecer gráfico no Enem. Acho muito difícil, tá? É uma constante, não é nenhuma novidade, eu não estou sendo nenhum expert em dizer isso. Todo professor deve afirmar isso. Tenho certeza que todo vestibulando também deve ter a obrigação de saber disso. Amanhã, com certeza, vai ter algum gráfico. Então, olha só, faça a leitura do gráfico. Aqui eu tenho, ó, porcentagem da população, certo? 10, 20, 30, e aqui os valores percentual do Produto Interno Bruto. Vamos embora ler aqui, ó. Baseado no gráfico, pode-se concluir que os 20% mais pobres da população brasileira detêm 3,5, né? 1 mais 2,5 da renda nacional, ok? Então, os 20% mais pobres, vamos olhar para o gráfico aqui, ó. Tá aqui, ó. Percentual da população, ó. Tá aqui, ó. Ok? Ó. 1 mais 2,5, 3,5. É o pessoal que tem o menor Produto Interno Bruto. Então, olha, o que é que acontece? Supondo a população brasileira igual a 200 milhões de habitantes e o Produto Interno Brasileiro e o PIB brasileiro seja igual a 2,4 trilhões de reais, fonte do IBGE, a renda per capita dos 20% mais ricos da população brasileira em reais é... Então, ó, ele quer saber a renda per capita dos 20% mais ricos, ok? Ele vai querer a renda per capita dessa parcela da população aqui, ó, certo? Então, ó, dessa parcela da população, pessoal que tem, ó, o produto, o maior valor, tá? Olhando para esse gráfico, falando de estatística, quem é a moda? Tá aqui, ó, é quem apresenta maior frequência, ok? Então, vamos lá, ó. Os 20% mais ricos, como eu mostrei no gráfico, eles detêm 16 mais 47%, ou seja, 63% da renda, tá certo? Eles detêm 63% do Produto Interno Bruto, certo? Afinal de contas, é o pessoal mais rico, é a parcela mais rica da população. Eles juntos, os 20%, detêm 63% do Produto Interno Bruto. Assim, a renda per capita dessa classe, por falar nisso, o que é renda per capita? Tá certo? Renda per capita é você dividir, como já está aí na sua telinha, ó, você vai dividir o produto, a renda pela população. Voltando aí na questão, olha só o que ele falou, ó. A população são 200 milhões e o Produto Interno Bruto 2,4 trilhões, ok? Então, o que é que acontece? 2,4 vezes 10 elevado a 12 vezes 0,63, por quê? Porque eles detêm quantos por cento? 63%. Então, olha só, você está pegando o produto interno, que foi 2,4 trilhões, multiplicando por 0,63. 63%, que é a fatia, né, do produto interno bruto que os ricos detêm, dividido por quem? Pela população. Mas pela população de quem? As pessoas ricas. Aqui, ó, 0,2, ó, 20% da população brasileira. Então, ó, a renda per capita deles vai ser o quê? R$ 37.800. Ok? Tudo bem? Na telinha aqui, por favor. Né? Mais uma questãozinha que já está na sua tela aí. Os professores de matemática e educação física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos. Pelas regras do campeonato, cada colocação
admitia apenas um ocupante. Para premiar os 3 primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates, que foram divididos entre os primeiros, segundos e terceiros colocados do campeonato, em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. As quantidades, olha, na hora que eu estou grifando, ó, que eu estou lendo, eu já grifo 310, vão ser divididos entre o primeiro, o segundo e o terceiro, em quantidades, olha, quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. É aqui que eu tenho que prestar atenção. As quantidades de chocolate recebidas pelos alunos premiados em ordem crescente de colocação no campeonato foram, tá aí as alternativas. Então vamos nessa. Sendo A, B e C as quantidades recebidas pelos primeiro, segundo e terceiro, respectivamente, nós temos o quê? Por proporção. Lembre-se que ele disse que as quantias serão inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, olha, a quantidade recebida pelo primeiro, A está para 1/2, inversamente proporcional. Então, se ele é inversamente proporcional a 2, então A está para 1/2. Assim como B está para 1/3, assim como C está para 1/5. São os inversos dos números. O inverso de 2, o inverso de 3 e o inverso de 5. Afinal de contas, de volta no problema, são inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, como está aqui, ó. Ok? Como você destacou na hora da leitura. Pela propriedade da proporção, o que é que eu tenho? Se eu somar os antecedentes, os números que estão no numerador, isso vai estar para a soma de quem? Dos consequentes, que a gente costuma dizer, dos denominadores. Se A está para 1/2, assim como B está para 1/3, assim como C está para 1/5, isso implica dizer que A mais B mais C, a soma dos termos, está para a soma dessas frações. E quanto é a soma dessas parcelas? A mais B mais C. 310, que o problema informou para a gente. Então, olha, 310 sobre 31, dividido por 31 sobre 30, um número dividido por uma fração. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso, simplificando você vai encontrar 300, ok? Esse 300 que apareceu aí é justamente a chamada razão de proporção, que aí você vai fazer o quê? A está para 1/2. Quando eu repito a letra A e multiplico pelo inverso, eu tenho o quê? 2A. B está para 1/3. Quando eu repito a letra B, multiplico pelo inverso, eu vou ficar o quê? Com 3B. C está para 1/5. Quando eu repito a letra C, multiplico pelo inverso, ficou 5. Cada um desses elementos, 2A, 3B e 5C, todos eles são iguais a 300. Isolando um de cada vez, 2A igual a 300. No que eu passo dividindo, A igual a 150. 3B igual a 300, B igual a 100, 5C igual a 300, C igual a 60. Ok? Descobri quanto cada um vai receber. 150, 100 e 60. Ok? Comigo aqui na telinha. Muito obrigado.